Senadores aprovam um projeto que poderá reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros condenados por tentativa de golpe. STF já tem maioria de votos para derrotar posição dos parlamentares sobre a demarcação das terras indígenas. Câmara dos Deputados cortou os benefícios fiscais e aumentou os impostos das empresas de finanças e de apostas online. Primeira-ministra da Itália fecha parceria com os governos da França e da Polônia contra acordo da União Europeia com o Mercosul. Um dos responsáveis pelo massacre de judeus em Sydney, na Austrália, foi indiciado por homicídio e terrorismo. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, garante que está tudo bem no país, mesmo com um bloqueio de navios petroleiros feito pelos Estados Unidos. Depois de um jogo tenso contra o Flamengo, o PSG da França só conseguiu o título intercontinental de futebol na disputa por pênaltis. E especialistas alertam para as pessoas tomarem cuidado com o excesso de compras de produtos ultraprocessados para festas de fim de ano. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. Boa noite. O Senado Federal aprovou o projeto de lei da dosimetria e a redação final por 48 votos a favor e 25 contrários. Antes de ir para o plenário, a Comissão de Constituição e Justiça já havia aprovado o texto que pode reduzir penas de condenados pela participação nos atos de 8 de janeiro. O senador Esperidião Amin, relator, disse que o projeto busca corrigir distorções com foco nas condenações dos atos antidemocráticos. Para falar de como foi a votação, agora à noite, vamos até Brasília conversar com o nosso repórter Bruno Tibério. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ismael. Boa noite, Tabata, e também quem nos acompanha de casa. Olha, o plenário do Senado, então, concluiu a votação da análise do PL da dosimetria, né? O projeto, ele trata da revisão do cálculo de penas e também pode reduzir o tempo de prisão de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 e também de réus da chamada trama golpista, que foi julgado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de chegar, inclusive, ao plenário, a proposta ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por 17 votos a 7, após uma reunião de quase 6 horas. A sessão, inclusive, ela chegou a ser suspensa por pedido de vista, mas o texto ele acabou liberado para votação ainda no dia de hoje. O relatório em análise no plenário é do senador Esperidião Amin, lá na CCJ. Ele acatou, inclusive, uma emenda do senador Sérgio Moro que restringe a redução do tempo em regime fechado, principalmente aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Vamos ouvir, inclusive, o que disseram, né, logo após a votação, tanto o relator Esperidião Amin, bem como também o senador Sérgio Moro e também o presidente da CCJ no Senado, Otto Alencar. Eu já tinha me manifestado contra o projeto. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu não tenho direito a voto. Portanto, eu procurei ser o máximo possível de isento na análise. Existia uma clara maioria a favor do projeto. Eu, inclusive, coloquei 3 requerimentos para audiência pública e para adiar a votação por votação nominal. Todas as 3 votações nominais deram 15 a 10, ou seja, quem pensava como eu penso, nós estávamos em minoria, né? E eu tive que, de alguma forma, ceder a essa maioria e dar as vistas de 4 horas na tentativa que pudesse se organizar alguma frente que fizesse contraponto com os que estavam a favor do projeto. Placar 17 a 7 na Comissão de Constituição e Justiça é bastante animador, porque mostra que o debate mudou posições. Não vou individualizar, mas é só você comparar
as votações da manhã com a votação da tarde, e você vê que algumas pessoas mudaram de posição. E não foi por ação do governo, foi porque nós estamos do lado certo. Existe um consenso na sociedade, na opinião pública, que as penas impostas aos manifestantes do Rio de Janeiro foram excessivas. Penas essas que resultaram, a meu ver, de um grande erro do Supremo Tribunal Federal, de ter assumido a responsabilidade por esse julgamento. Porque como o Supremo Tribunal Federal foi invadido, então foi uma reação a esse excesso, na nossa opinião. E a Câmara aprovou esse projeto, veio para o Senado. Infelizmente, houve um equívoco na formulação da redação e estavam beneficiando também outros crimes, que não do 8 de janeiro. A meu ver, sem que houvesse essa intenção, um erro de redação. Pois é, e na prática o projeto ele não se limita só aos condenados, né, pelos ataques de 8 de janeiro. A proposta ela também alcança crimes como tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que inclui inclusive réus investigados e condenados por atos anteriores, né, às eleições de 2022, entre eles inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto ele estabelece novas regras para o cálculo das penas, fixa também percentuais mínimos para a progressão de regime e também permite aí que haja uma remissão da pena, que ela seja inclusive compatível com a prisão domiciliar. Então, pela proposta, quando os crimes contra o Estado Democrático de Direito forem praticados em contexto de multidão, a pena ela pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, desde que o condenado ele não tenha financiado então os atos e nem exercido nenhum papel de liderança. O ponto principal da proposta está na redução do tempo mínimo da prisão para progressão de regime nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, porque pelo texto o condenado ele pode mudar de regime após cumprir ali 16,6%, quase 17% da pena, desde que ele apresenta um bom comportamento. Só que independentemente da reincidência ou do uso de violência e também grave ameaça, já hoje o percentual mínimo é de 16% só para réus primários que não cometeram então crimes violentos. Para os demais crimes, o projeto ele também mantém as regras atuais. Então, em caso de violência ou grave ameaça, a progressão ela vai continuar condicionada ao cumprimento aí de pelo menos 25% então da pena. E no julgamento dos atos de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal considerou inclusive que houve, né, o uso de violência e grave ameaça em diversas condenações. Então, agora que o texto ele foi aprovado, ele vai seguir então para a sanção presidencial e, claro, nós vamos acompanhando todos os capítulos do projeto da dosimetria. Ismael, Tabata, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Bruno, pelas informações. Muito obrigada, Bruno. A gente fala daqui a pouquinho. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido hoje a uma perícia médica por especialistas da Polícia Federal. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para saber se os advogados do ex-presidente têm razão em pedir urgência para cirurgias de correção de hérnias. O resultado dos exames feitos hoje serão divulgados depois de amanhã. As fortes chuvas que caem sobre São Paulo provocaram pelo menos 7 mortes no período de uma semana. 2 foram nesta madrugada, no litoral paulista. A Defesa Civil emitiu alertas para deslizamentos e quedas de árvores. Fortes chuvas atingiram o estado de São Paulo e pelo menos 7 mortes foram contabilizadas. Regiões de Campos do Jordão, Guarulhos, Juquitiba, Bauru, Ilhabela e a zona leste da capital foram fortemente impactadas pelas chuvas e tiveram mortes por deslizamentos, quedas de muros e árvores, descarga elétrica, pessoas levadas pelas correntezas e, no caso da cidade de Bauru, um homem escorregou, caiu no rio e foi arrastado. Nossa, tá parecendo um mar, hein? Em Ilhabela, um idoso de 78 anos morreu soterrado quando saiu para fechar o portão da casa e um muro desmoronou, deixando o senhor sob os escombros. Para evitar mais tragédias por deslizamentos, a Defesa Civil interditou mais 2 imóveis ao lado da casa do idoso. A tempestade foi tão forte na cidade que diversas casas ficaram alagadas. Além disso, a cachoeira do Green Park transbordou. A água passou por cima de ruas do município e fez um deck se desprender nos fundos da residência de um homem,
que foi levado pela correnteza. O Corpo de Bombeiros realizou buscas para encontrar o corpo, mas até o momento não acharam. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, aconteceu um alagamento na altura do Ecopátio, onde a pista ficou completamente coberta pela água, que levou à interdição total da rodovia. Motoristas relataram nas redes sociais que ficaram parados por 6 horas na rodovia. A Defesa Civil Estadual chegou a emitir um alerta de chuva forte para os moradores da região do litoral de São Paulo. A orientação é para que a população busque abrigo e evite áreas de risco. A previsão é que a chuva dê uma trégua no estado. No Rio de Janeiro, os ventos fortes e as chuvas intensas levaram o estado ao nível 2 na escala de emergência, que vai até 5. O excesso de água provocou muitos problemas à população. Os passageiros de um ônibus precisaram ser resgatados de bote no meio de um alagamento na rua Camaipi, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, quando uma frente fria chegou trazendo muita chuva. Os bombeiros usaram uma embarcação para tirar 14 pessoas de dentro do coletivo. Os moradores dessa mesma rua contam que as casas ficaram alagadas. Trabalhadores tiveram que mudar o caminho para o trabalho devido à paralisação dos trens e o desvio de ruas inundadas. A cidade do Rio entrou às 6h45 no estágio 2, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência. Esse é o segundo nível de uma escala de 5, que indicam o impacto ao cidadão e sinaliza que os moradores devem ficar atentos às ocorrências com possibilidade de agravamento. Isso aconteceu devido à mudança de tempo, ocasionada por uma passagem de frente fria. O Climatempo alerta que todo o estado do Rio deve ter volumes de chuva que podem chegar aos 100 milímetros em 24 horas e até ultrapassar essa marca no caso de alguns municípios da região serrana. Petrópolis já está em alerta extremo. Em apenas 1 hora, choveu cerca de 60 milímetros. A Defesa Civil emitiu o alerta às 7h29 da manhã e a prefeitura do local suspendeu as aulas municipais e fechou o centro histórico. Imagens impressionantes circulam nas redes sociais mostrando a força da enxurrada. Além da chuva, a previsão é de rajadas de vento de até 70 km por hora ao longo de todo o dia. As temperaturas não devem ultrapassar os 25 graus. Até a próxima sexta-feira, a previsão é de temperaturas amenas, abaixo dos 30 graus e tempo instável. O sol volta com força no final de semana. E veja a seguir, Câmara dos Deputados cortou os benefícios fiscais dados às empresas e aumentou os impostos das empresas de finanças e de apostas online. Primeira-ministra da Itália fecha parceria com os governos da França e da Polônia contra um acordo da União Europeia com o Mercosul. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que corta isenções tributárias concedidas a vários setores da economia. Em troca, aumentou os impostos das apostas online e das empresas financeiras que não têm status de banco, que são as fintechs. O texto ainda deverá ser analisado pelo Senado para permitir a realização da sessão da Lei Orçamentária Anual, LOA. Para falar sobre este assunto, vamos voltar a Brasília para ouvir mais explicações do nosso repórter Bruno Tibério. Boa noite mais uma vez, Bruno. Pois é, Tabata. Inclusive, o texto ele já foi aprovado aqui pelo Senado. Ao todo foram 62 votos favoráveis a 6 contrários. E agora a proposta, então, segue para o presidente Lula. Lá na Câmara dos Deputados foram 310 votos a favor e 85 contrários. E o objetivo do texto é justamente aumentar a arrecadação federal em 2026 e também garantir o cumprimento da meta fiscal prevista no orçamento do próximo ano. Segundo cálculos do governo e também do relator, o impacto estimado é de 22 bilhões de reais. Esse valor ele está acima dos 20 bilhões necessários para alcançar o superávit primário previsto. Após a votação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele comentou, inclusive, o resultado. Vamos conferir o que disse o presidente da Câmara dos Deputados.
Senhoras e senhores, modernizamos a cobrança sobre o sistema financeiro. Mantivemos a alíquota dos grandes bancos e, num gesto de isonomia, trouxemos as fintechs e instituições de pagamento para o jogo, subindo gradualmente a contribuição delas para 15%. Também mexemos na renda do capital. Aumentamos a tributação sobre os juros sobre capital próprio, o JCP, para 17,5%. Isso atinge diretamente o topo da pirâmide, garantindo que grandes corporações e seus acionistas paguem o que é justo. Pois é, Tabata, e inclusive você até destacou aí no início, né, que um dos principais pontos do projeto, ele trata da tributação, então, das chamadas bets, né, que são as casas de apostas esportivas, né, a alíquota, que hoje é de 12%, ela vai subir, então, para 15% de forma escalonada até 2028. O texto, ele também cria punições para quem quer divulgar ou até promover casas de apostas ilegais e que operem no Brasil, com o objetivo de combater práticas irregulares e também proteger os consumidores. Na prática, o governo, então, ele vai reduzir o percentual que as empresas podem reter para despesas operacionais, e esse percentual hoje em 88% vai cair então para 87% em 2026, no próximo ano, e 86% em 2027 e 85% no ano de 2028. A diferença ela vai ser inclusive destinada principalmente para a Seguridade Social. Outro ponto também da proposta é o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, né, para as fintechs, que hoje a alíquota ela é de 9%. Então, pelo texto aprovado em 2026, 2027, esse tributo ele sobe para 12% e a partir de 2028 ele vai passar então para 15%. Então, outras instituições financeiras, como sociedade de crédito e financiamento, a alíquota ela vai subir para 17,5% até 2027 e vai chegar a 20% a partir de 2028. O projeto ele também altera a tributação dos juros sobre capital próprio. Essa alíquota do imposto de renda na fonte sobe então de 15% para 17,5%. Essa tributação, inclusive, é uma forma que é usada, né, por empresas para distribuir ali lucros a acionistas com dedução no imposto corporativo. Um destaque apresentado pelo Partido Novo para retirar esse aumento, ele foi rejeitado pela Câmara. O texto, então, ele impõe ainda um corte de 10% em diversos benefícios fiscais, como é o caso do PIS, COFINS, IPI, né, e outros impostos também. Então, entre as regras aprovadas, então, estão novos benefícios que vão ter validade máxima aí de 5 anos. Vai ficar proibida também a criação de novos incentivos, né, se o total ali das renúncias ultrapassar 2% do PIB. Então, com a aprovação agora, né, do Senado Federal, a tendência, então, é que esse projeto ele vá para o presidente Lula, para ele poder fazer, então, a sanção ou alguns vetos, né, e agora está caminho aberto, então, para poder votar o orçamento a partir desta quinta-feira. Inclusive, a meta fiscal do próximo ano está prevendo um superávit primário de 0,25% do PIB. Então, se for sancionada pelo presidente da República, essa nova lei já vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Tabata, Ismael, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Bruno. Direto de Brasília, uma boa noite para você. Obrigado, Bruno. Uma boa noite também para você. Com 58 votos a favor e 19 votos contrários, o plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a segunda maior casa legislativa do país, aprovou em sessão extraordinária o orçamento estadual para 2026. A estimativa de receita é de 382 bilhões de reais. De acordo com o governo, aproximadamente 75% dos recursos orçamentários estão compromissados com as áreas de educação, saúde, segurança pública, emprego, cultura, desenvolvimento social, política habitacional de interesse social, segurança hídrica e preservação ambiental. Também estão contemplados recursos para o término do Rodoanel Norte, o início da construção do túnel imerso Santos-Guarujá e da implantação do trem Intercidades, São Paulo-Campinas. O presidente Lula realizou nesta quarta-feira a última reunião ministerial de 2025. Durante a sua fala, o presidente disse que os ministros terão que decidir no ano que vem o da eleição de qual lado irão ficar. Lula abriu o evento lembrando os avanços em vários setores da economia e social nos 3 anos do seu terceiro governo.
Para o presidente, o Brasil está vivendo um momento econômico muito favorável. O chefe do executivo ressaltou os dados do IBGE divulgados no mês de novembro, que mostra que o país atingiu o menor nível de desemprego da série histórica. Ele lembrou também a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O projeto, aprovado em novembro pelo Congresso, foi uma das promessas de campanha de Lula nas eleições de 2022. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do financiamento dos nossos bancos, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, BASA e BNB, do ponto de vista do crescimento da nossa indústria, do ponto de vista do crescimento da agricultura, nós estamos vivendo um momento quase que ímpar na história desse país. Ou seja, e muito mais importante é que nós vamos terminar o ano aprovando algumas coisas sagradas nesse país. Ontem terminou de votar a política tributária na Câmara, que foi aprovado. Hoje acho que vai para o Senado para ser votado e eu acho que vai ser aprovado. Nós aprovamos a questão do imposto de renda, ou seja, tudo aquilo que, teoricamente, os analistas políticos achavam impossível acontecer num governo que tinha menos de 120 deputados, numa Câmara de 513, e num governo que tinha 14 ou 15 senadores, num Senado de 81, aconteceu. O presidente disse que a América do Sul é uma zona de paz e que assim deve continuar. Minha mãe dizia, quando um não quer, dois não brigam. E eu não quero brigar com o Uruguai, por que eu vou brigar com os Estados Unidos? Sou doido? Não, eu quero paz. Não quero brigar com a China, não quero brigar com a Índia, não quero brigar com a Rússia, não quero brigar com a Bolívia, não quero brigar com a Argentina, não quero brigar com ninguém. Eu quero que o Brasil tenha uma política de paz, porque esse continente é um continente de paz. Aqui nós não temos armas nucleares, aqui nós não temos há 200 anos ápice da guerra. E é por isso que eu falei com o presidente Trump. O poder da palavra pode valer mais do que o poder da arma. Lula reconheceu que a forte polarização dificulta que os feitos do governo chequem a todos os brasileiros. Segundo o presidente, as eleições de 2026 serão decisivas e classificou como o ano da verdade. O presidente Lula afirmou também que pretende transformar a música gospel em patrimônio cultural brasileiro, em um gesto de aproximação com o segmento evangélico. Após impasse com a União Brasil, o presidente Lula demitiu hoje o ministro do Turismo, Celso Sabino. A decisão foi tomada dias depois de Sabino ter sido expulso do partido por conta das eleições gerais de 2026. A sigla determinou que filiados deveriam deixar seus cargos no governo federal até setembro. Sabino chegou a apresentar uma carta de demissão ao presidente, mas desistiu após conversar com ele. O então ministro, que é o deputado federal licenciado pelo Pará, inclusive chegou a atuar na Conferência do Clima da ONU, COP30, em Belém. Atualmente, Sabino está sem partido, mas começou a negociar com os republicanos, sigla do presidente da Câmara, Hugo Mota. E a intenção é disputar uma vaga no Senado no ano que vem, com apoio de Lula. Apesar do rompimento com o governo, a legenda continua no comando de 3 ministérios, além do turismo, comunicações, integração e desenvolvimento regional. O novo ministro do Turismo será o ex-secretário de Turismo da Paraíba, Gustavo Feliciano, filho do deputado Damião Feliciano, também do União Brasil. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que é contra a assinatura de um acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O presidente Lula não gostou do que ouviu e avisou que, se o acordo não for concluído agora, não será assinado durante o seu mandato. A assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul para uma zona de livre comércio e um possível desafogo econômico após as tarifas dos Estados Unidos parece cada vez mais distante. No novo capítulo, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou diante do parlamento italiano que o acordo entre os blocos precisa de garantias adequadas de reciprocidade para o setor agrícola e considera que seria prematura a assinatura do acordo antes de um pacote adicional de medidas para proteger os agricultores. A premier também comentou que após essas medidas do pacote adicional serem finalizadas e discutidas com o setor agrícola, aí sim pode acontecer a assinatura entre os blocos.
Quem não gostou dos novos rumos tomados foi o presidente Lula, que colocou em dúvida a assinatura e ainda afirmou que, caso o bloco europeu não aceite assinar o tratado, o acordo não será mais concluído em seu mandato. O aval da Itália é considerado decisivo para a aprovação do texto, que já passou no Parlamento Europeu. O país se junta à França e Polônia como oposição ao tratado. Com os países se opondo à assinatura, um possível bloqueio fica mais próximo de acontecer, o que antes era inimaginável pelo Conselho da União Europeia. Essa possibilidade aumentou com a união da Itália aos opositores. Isso porque, para barrar uma proposta no fórum que é formado pelos ministros dos 27 países membros, é preciso ter 4 países e ao menos 35% da população do bloco europeu, o que já é preenchido pelos opositores. No início da semana, o Parlamento Europeu aprovou o texto com as exigências de proteção da França, mas ainda assim, o presidente Emmanuel Macron afirmou que se oporá à possível adoção do acordo comercial caso ele seja assinado. Em meio a isso, agricultores franceses voltaram a protestar contra a assinatura do tratado, que vem sendo criticada há alguns meses pelos ruralistas. Ao menos 15 tratores fecharam rodovias que ligam a cidade de Toulouse ao Mediterrâneo e à Espanha. O panorama eleitoral do país, com uma eventual reeleição do presidente Lula, com a direita ainda indecisa sobre quem mandar para o ringue das urnas, ainda não saiu do radar do mercado financeiro. O resultado foi uma alta de mais de 1% na cotação do dólar, que terminou o dia valendo R$ 5,52, o que não era visto desde o mês de agosto. E a Bolsa de Valores caiu mais um pouco, abaixo de 0,79% e levou o pregão ao nível de 157 mil pontos. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviou ofício à Agência Nacional de Energia Elétrica para formalizar a abertura do processo administrativo que pode levar à cassação da concessão da Enel em São Paulo. O ministro relatou as dificuldades da empresa com o último apagão, que hoje completou uma semana e ainda mantém 25 mil domicílios sem luz. Um processo como este pode demorar um ano. A Justiça declarou que o Detran de São Paulo criou uma cobrança ilegal envolvendo emplacamento de veículos. Agora, a instituição terá que devolver os valores recolhidos que, somados, passam dos 260 milhões de reais. Em 2020, com a instituição das placas Mercosul, os lacres de segurança dos emplacamentos veiculares, que eram físicos, passaram a ser digitais por meio de um QR Code. Com a mudança, o Detran paulista deixou de recolher a taxa de emplacamento, cobrança que atestava que a placa veicular havia sido processada pelo órgão. Porém, para não abrir mão da arrecadação, foi criado um novo encargo, o preço público. As estampadoras de placas passaram a ser cobradas pelas emissões de QR Code inseridas em cada chapa. Embora cobrado do empresário, o valor foi embutido na prestação de serviço, sendo repassado ao consumidor. Sendo reconhecida a natureza jurídica de taxa, não seria possível a criação dessa obrigação por uma simples portaria. Seria necessária uma lei, porque aqui entraria em xeque o princípio da legalidade, que é um princípio fundamental do direito tributário. Nesse caso específico, ainda que a questão da legalidade não tenha sido o fator decisivo do julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ainda assim se entendeu que era incompatível com uma resolução anterior. Em linhas gerais, taxa só pode ser criada por lei, preço público, por ser a cobrança de um preço pela utilização específica de um serviço, teria uma natureza jurídica diferente e não dependeria da criação de lei. De lei para sua criação, mas não foi esse o entendimento que restou definido pelo Judiciário. A Justiça agora declarou que a cobrança feita pelo Detran de São Paulo para os emplacamentos veiculares é ilegal. Com a sentença, o governo paulista terá que devolver os valores recolhidos pelos encargos, que somam mais de 260 milhões de reais, pelo período de janeiro de 2020 a março de 2024. Em nota, o Detran paulista informa que a restituição dos valores será válida apenas para quem possuir ordem judicial específica nesse sentido, comprovar o efetivo pagamento dos valores e apresentar pedido de execução da sentença.
Nesse caso, os valores serão apurados, liquidados e pagos por meio de precatório. O especialista, porém, ressalta que apenas as empresas terão direito a recorrer. Ainda que o custo tenha sido repassado para o consumidor final, a relação jurídica estabelecida com o fisco era das empresas de estampagem. Tá? Então, são elas, em princípio, que têm direito à repetição de indébito aqui. Então, não é algo que alcança o consumidor final do produto. Tá? Então, as empresas é que são titulares do direito de repetir os valores pagos a maior. E veja a seguir, presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, garante que está tudo bem no país, mesmo com o bloqueio de navios petroleiros feito pelos Estados Unidos. Um dos responsáveis pelo massacre de judeus em Sydney, na Austrália, foi indiciado por homicídio e terrorismo. Uma nova operação da Polícia do Rio de Janeiro, realizada hoje, teve como foco principal as entregas de armas e drogas por encomendas. É o delivery do crime. A prática é antiga, mas até hoje com grande movimento no país inteiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma nova etapa da Operação Contenção no Complexo da Maré, na zona norte da capital, com foco em desarticular um esquema de distribuição de drogas e armas que abastecia diferentes regiões do estado. A ofensiva integra a estratégia do governo estadual para conter o avanço territorial e operacional do Comando Vermelho. De acordo com as investigações, integrantes da facção utilizavam aplicativos de mensagens para comercializar entorpecentes diretamente com usuários, adotando um modelo semelhante ao de entregas por encomenda. O mesmo sistema também era usado para negociar munições e armamentos destinados ao núcleo criminoso, que atuava no município de Maricá, na região metropolitana leste fluminense. Durante a operação, equipes se dividiram entre a Maré e outros pontos estratégicos, incluindo áreas da região dos lagos, onde estariam responsáveis pelas entregas. A apuração aponta que os suspeitos realizavam o transporte dos produtos ilícitos para bairros da zona norte do Rio e para cidades vizinhas, ampliando a rede de atuação da quadrilha. Moradores relataram momentos de tensão e troca de tiros nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda. Até o fim da manhã, 3 pessoas haviam sido presas e as diligências seguiam em andamento para identificar outros envolvidos no esquema criminoso. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para declarar inconstitucional a lei do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. A medida só permitia que os povos indígenas reivindicassem territórios que ocupavam até 1988, o ano da Constituição. Até o momento, a Corte tem placar de 6-0 contra a restrição às demarcações. A maioria foi formada pelos votos dos ministros Gilmar Mendes, relator, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Faltam 4 votos. Por maioria, o plenário fixou que a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal em 5 de outubro de 1988 ou da configuração tomada de posse forçada como conflito físico ou controvérsia judicial persistente à data da promulgação da Constituição. O Congresso Nacional aprovou a lei em 2023, regulamentando aspectos da Constituição e restabelecendo a aplicação do marco temporal às terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Diversos dispositivos da lei foram vetados pelo presidente da República, mas o Congresso derrubou os vetos. Diante desse cenário, partidos políticos e entidades de defesa dos direitos indígenas recorreram ao Supremo tanto para contestar a lei quanto para defender sua validade. Na semana passada, paralelamente, o Senado aprovou uma PEC que insere a tese do marco temporal na Constituição, reforçando o conflito entre o Judiciário e o Legislativo. O ministro e relator Gilmar Mendes considerou desproporcional a lei aprovada e disse que ela não traz segurança jurídica, principalmente por ter validade retroativa, afetando comunidades que não tinham documentação de ocupação na época. Ele, no entanto, manteve a regra que permite ao ocupante atual da terra permanecer nela até receber a indenização.
Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam integralmente o voto de Gilmar Mendes. A decisão reafirma que os direitos indígenas existem anteriormente à Constituição e não podem ser reduzidos por lei aprovadas pelo Congresso. Faltam votar os ministros André Mendonça, Carmen Lúcia, Cássio Nunes e Edson Fachin. O objetivo é buscar uma solução consensual para assegurar os direitos dos povos originários, respeitando sua diversidade cultural e também os direitos da população não indígena, garantindo coesão institucional e segurança jurídica. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que está tudo normal no país. A declaração foi dada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar o bloqueio total da entrada e saída de navios petroleiros da Venezuela. A medida do presidente americano aumentou a escalada das tensões, que já é sem precedentes na relação entre os dois países. O presidente da Venezuela criticou o líder norte-americano sobre a imposição de um bloqueio total aos petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. Em comunicado oficial, Caracas acusou Washington de violar o direito internacional e de tentar se apropriar das riquezas naturais do país. Segundo a nota divulgada pelo regime venezuelano, a medida anunciada por Trump representa uma ameaça grave e imprudente contra a soberania da Venezuela e fere princípios como a livre navegação e o comércio internacional. O regime apontou que o bloqueio configuraria uma ação ilegal por não ter autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A PDVSA disse também que retomou as entregas de petróleo após se recuperar de um ataque cibernético que teria sofrido no início dessa semana. O governo de Maduro citou uma publicação do jornal americano The New York Times que diz que o governo de Donald Trump tem o petróleo como prioridade. É a razão da investida contra a Venezuela. A imprensa americana afirmou nesta semana que a Casa Branca já considera apreender mais navios petroleiros venezuelanos. A reação ocorre após Trump anunciar em uma publicação na rede Truth Social um bloqueio total e completo de navios que transportem petróleo venezuelano sob sanções. O secretário-geral da ONU pediu a desescalada imediata entre os países e que os dois governos tenham moderação neste momento de tensões acirradas. Além da ONU, outros países se manifestaram contrário à decisão de Trump. Os aliados Rússia e a China expressaram apoio ao regime Maduro nesta quarta-feira. Moscou afirmou que as tensões na América Latina podem trazer consequências imprevisíveis ao Ocidente, e Pequim disse se opor a qualquer forma de assédio unilateral. A polícia da Austrália indiciou um dos responsáveis pelo massacre em um evento de Hanukkah na praia de Sydney no último final de semana. O homem viajou com o pai para as Filipinas antes do ataque. A polícia está investigando como um ato de terrorismo contra a comunidade judaica. Navi Akhan, de 24 anos, é suspeito de ser um dos autores do massacre ao lado do pai, que foi morto pela polícia da Austrália. Ao acordar do coma depois de ser baleado, ele foi indiciado para cada crime como ato de terrorismo, além dos 15 homicídios. Além disso, o terrorista foi acusado de 40 crimes de lesão corporal dolosa e por colocar um artefato explosivo próximo a um prédio, com intenção de causar danos. O anúncio aconteceu no mesmo dia em que milhares de pessoas se reuniram para o início dos funerais das vítimas. Os dois atiradores mataram 15 pessoas judias no final de semana, em um ataque antissemita de 10 minutos contra judeus que celebravam Hanukkah na praia de Bondi, em Sydney. O pai e o filho supostamente dispararam contra centenas de pessoas, forçando-as a fugirem e se abrigarem durante a matança antes de ambos serem baleados pela polícia. Até o momento, 20 pessoas permanecem internadas. De acordo com as autoridades, o carro da família foi encontrado próximo à cena do crime, com bombas e bandeiras caseiras do grupo terrorista Estado Islâmico. Além disso, existe a suspeita dos dois criminosos terem recebido algum tipo de treinamento terrorista nas Filipinas. Apesar das investigações australianas ainda manterem essa linha, o Conselho de Segurança Nacional do país asiático afirmou não haver evidência desse treinamento. Após o massacre, o governo australiano prometeu endurecer as leis sobre o armamento e trabalhar em um registro nacional de armas de fogo para lidar com aspectos como o número de armas permitidas por licença e o tempo de validade dessas licenças.
Veja a seguir, especialistas alertam para as pessoas tomarem cuidado com o excesso de compras de produtos ultraprocessados para as festas de fim de ano. E depois de um jogo tenso contra o Flamengo, PSG da França só conseguiu o título intercontinental de futebol na disputa por pênaltis. A morte de um homem após a queda de uma barra em uma academia levanta alerta sobre os cuidados ao fazer exercícios sem acompanhamento profissional. Luciana treina há anos, entrou na academia por estética e sofreu no começo. Tinha noção da questão da saúde, né? Da importância que era fazer musculação para a saúde. Já machuquei coluna, joelho, ombro, já lesionei bastante lá atrás, por não saber treinar direito. Para uma boa execução de um exercício dentro de uma academia, é importante prestar atenção aos detalhes, para não resultar em uma lesão permanente ou até mesmo ser fatal, como no caso de um homem que morreu no Pernambuco após a queda de uma barra. A imagem mostra o momento que Ronald Montenegro tenta fazer um exercício chamado supino. Assim que ele sobe a barra pela segunda vez, ela cai no peito dele. Ele se levanta e na sequência cai. Apesar do socorro, ele não resistiu. Esta personal explica que um dos fatores que pode ter facilitado a queda da barra foi a pegada. Conhecida como pegada suicida, por conta da barra estar livre. Então toda a pegada com a barra, com que eu não tenha esse polegar sustentando a barra e envolvendo ela, é uma pegada suicida. Tanto para cima quanto se eu estivesse segurando ela para baixo. Então a probabilidade da barra escorregar da minha mão nessa pegada aqui é enorme. Aqui a barra já não escorrega, eu posso não aguentar segurar, mas a barra não vai soltar. Outra situação é a quantidade de peso, como também são chamadas as anilhas, colocadas na barra. O ideal é chamar um colega, ficar perto dela, para que, se algo de errado aconteça, ele está ajudando ela no movimento. Esses são os chamados exercícios livres. Agora também tem treinos que são realizados em máquinas e algumas delas possuem trava, como a barra guiada para agachamentos. Ela trava o meu aparelho a hora que eu não consigo mais sustentar a carga. Então, se eu estou sem a trava de segurança e eu não tenho a amplitude desejada para realizar o movimento, eu vou gerar uma lesão aqui. Para funcionar, academias precisam ter profissionais da área habilitados pelo Conselho de Educação Física para orientar os alunos. E cada um deles precisa de um tipo de treino diferente. Por isso, a necessidade de entender o corpo. Toda academia necessita de um profissional, dando ali do lado, compartilhando conhecimento, dando atenção para o aluno, fazendo a parte da prevenção dele, dos cuidados e questionando até mesmo no dia ali como ele está se sentindo para estar executando aquele exercício. Muitas pessoas já compraram ou continuam preparando o estoque de alimentos para as festas de fim de ano. Mas especialistas alertam que para um hábito nada saudável. Consumir alimentos processados, uma presença cada vez maior na mesa dos brasileiros, incluindo as datas comemorativas. Os alimentos ultraprocessados ocuparam um grande espaço nas despensas dos brasileiros. Isso acontece mesmo já tendo comprovação científica de que esses alimentos são prejudiciais à saúde. Prova disso é uma pesquisa recente que indica que os ultraprocessados representam quase 50% das compras dos brasileiros em supermercados. O levantamento foi feito por uma empresa especializada em ciência do consumo e comportamento de clientes no varejo, que avaliou 770 milhões de transações e 44 milhões de domicílios em todo o país durante o primeiro semestre deste ano. Dos 25 produtos mais consumidos no período, 48% eram ultraprocessados. Caso dos biscoitos industrializados, refrescos em pó, macarrão instantâneo, pães industrializados, sucos de caixinha e salgadinhos. Especialistas apontam que esses dados refletem diversos fatores que vão além da preferência pelos alimentos. Os ultraprocessados são mais baratos e têm longa validade e são encontrados em todo
todos os supermercados. Assim, são mais acessíveis que os alimentos in natura. Além disso, são formulados para serem viciantes, práticos, algo que se encaixa perfeitamente no ritmo da vida das pessoas que estão vivendo. Ao contrário de frutas, verduras e proteínas magras que exigem mais tempo de preparo e acabam sendo uma barreira econômica, social e cultural. Pequenas mudanças podem deixar o fim de ano mais saudável, como priorizar alimentos com poucos ingredientes, frescos e versáteis, como mandioca, frango e peixes. Sair de casa com uma lista e pensar em refeições completas e, principalmente, fazer as compras sem pressa. Um aplicativo com foco nas pessoas que sofrem com qualquer tipo de câncer poderá barrar a correria aos hospitais sem necessidade. O objetivo é melhorar a comunicação entre os pacientes e os profissionais de saúde. Muita gente conseguindo ajuda sem sair de casa. O aplicativo começou a ser desenvolvido em 2017 e foi inspirado em estudos que valorizam a fala do paciente ao relatar seus sintomas em tempo real, possibilitando o recebimento de orientações mais rápidas. Essa abordagem contribui para a redução de complicações, diminui as idas à emergência e melhora a qualidade de vida dos pacientes. O aplicativo, chamado Lila, é instalado no celular do paciente e permite que a qualquer momento ele registre sintomas, dúvidas ou desconfortos, descrevendo a intensidade do problema a partir de sua própria percepção. Do outro lado, os profissionais de saúde acompanham essas mensagens por meio de uma plataforma que organiza as demandas e possibilita respostas em tempo real. Dessa forma, é possível ajustar medicações, orientar condutas ou esclarecer dúvidas que, sem esse canal, poderiam gerar ansiedade e levar à busca por atendimento presencial. Um dos principais objetivos dos criadores do aplicativo é reduzir o tempo de espera para consultas agendadas, que atualmente pode chegar a 2 ou 3 semanas. Embora os dados do estudo conduzido pelo INCA ainda estejam em fase de análise, já se observam reduções consistentes nas idas à emergência com o uso desse tipo de ferramenta. A proposta do aplicativo despertou interesse de profissionais de outras regiões do país, como Belém, Ceilândia, Distrito Federal e Januáuba, Minas Gerais, que passaram a adotar a ferramenta, especialmente em contextos nos quais o deslocamento até o hospital envolve longas distâncias. O aplicativo também auxilia na definição de quando o atendimento presencial é indispensável, como em casos de infecção simples. Atualmente, o serviço realiza cerca de 120 atendimentos mensais e conta com mais de 500 pacientes cadastrados. Embora o custo de adoção seja baixo, em comparação à expansão de serviços de emergência, é necessário reorganizar o trabalho das equipes e garantir financiamento contínuo. O PSG conquistou hoje o título da Copa Intercontinental de Futebol, mas para ser campeão, o time francês teve que suar bastante a camisa. Depois do tempo normal e da prorrogação, só conseguiu derrotar o Flamengo na disputa por pênaltis. Depois de 120 minutos de muita luta, o Flamengo conseguiu segurar o Paris Saint-Germain e levar a partida para os pênaltis. Mas mesmo assim, o time de Felipe Luiz sofreu com uma tarde inspirada do goleiro Safonov. A partida foi emocionante. Logo aos 10 minutos de jogo, o goleiro Rossi do Flamengo fez uma lambança. Ao tentar evitar um escanteio, o argentino afastou errado e deixou o gol totalmente aberto para Fabian Ruiz abrir o placar para o PSG. Mas após análise do VAR, foi confirmado que a bola havia saído. Com isso, gol anulado. O jogo seguiu bem acirrado, com algumas boas chances para os dois lados, principalmente para o time francês, que aos 37 minutos finalmente tirou o 0 do placar, com o atacante Kvaratskhelia, pegando o rebote do goleiro Rossi. Na segunda etapa, o Flamengo voltou diferente, com algumas alterações. E aos 15 minutos, Arrascaeta sofreu falta dentro da área cometida pelo brasileiro Marquinhos, pênalti e gol do Flamengo. Jorginho, com muita qualidade na cobrança, empatou a partida. Até o apito final, o PSG pressionou bastante, mas não conseguiu a vantagem no placar e a partida foi para as prorrogações. Após os 2 tempos extras, nada de gol,
e o jogo foi para decisão nos pênaltis. O Flamengo até começou marcando com De La Cruz, mas depois disso, todos os pênaltis seguintes foram desperdiçados. Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pararam na brilhante exibição do russo Safonov. Rossi até pegou o pênalti de Barcolá e viu Dembélé isolar sua cobrança, mas mesmo assim não deu para o Flamengo. Com um placar de 1-1 no tempo normal e 2-1 nas penalidades, Paris Saint-Germain é o campeão do Mundial de Clubes 2025. O Jornal das 22 fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite, até mais. Tchau.